Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Esther, abordando os acontecimentos do capítulo 4 e capítulo 5. Alguns pontos aqui que chamam a atenção é que torna-se público o decreto de Amã contra os judeus. Há aqui também o lamento dos judeus e a mobilização de Mordecai, no sentido de correr atrás de alguma solução para aquela matança que poderia vir, né, ao povo judeu. E nós vemos também a rainha Esther como sendo esse fio de esperança hebreu, né, essa única réstia de esperança ali para a salvação, para livramento desse povo. No capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos Mordecai e o povo judeu, né, lamentando profundamente aquela situação, pranteando mesmo. Aqui tem a figura, né, muito comum no Antigo Testamento, que é de se vestir de pano de saco e rolar nas cinzas, o que significa pranto, lamentação. Geralmente essa atitude ela se tornava comum quando havia uma grande tragédia nacional ou a necessidade do arrependimento, um grande luto. E também a cinza simboliza o jejum, né? E Mordecai recusa-se a vestir-se naquela situação tão triste em que ele se encontrava. Do versículo 5 até o versículo 9, nós vemos Esther enviando a Hatak, que é um eunuco, não é, que foi designado pelo rei para servi-la, até Mordecai. Quando ele volta, ela é informada a respeito do decreto de Amã contra os judeus, uma vez que Mordecai envia, por meio de Hatak, uma cópia, né, do decreto, para que Esther ficasse inteirada da situação. E Mordecai pede a intercessão de Esther junto ao rei. Do versículo 10 até o versículo 14, Esther envia novamente o eunuco até Mordecai. Hatak explica a Mordecai os perigos de se ir até o rei sem ser chamado, mesmo para uma rainha. E Mordecai lembra a Esther que, mesmo ela sendo rainha, pelo fato dela ser judia, ela também poderia perecer, né? Então ele envia esse recado também a Esther, acrescentando o fato de que ela vê como providencial a condição de rainha de Esther, né? Ele fala: será que não é para essa finalidade que você foi elevada a rainha? Depois, versículos 15 até o 17, nós vemos Esther respondendo a Mordecai, não é? Envia novamente o servo lá, e nisso ela conclama os judeus a um jejum, né, inclusive as suas servas, e ela mesma se dispõe a ir ao rei também, a Assuero, né? E ela termina até esse capítulo dizendo: olha, se perecer, pereci, mas eu vou lá tentar fazer alguma coisa pelo meu povo. Aí começamos o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3, Esther entra na presença de Assuero. Ela se prepara toda, tem todo um procedimento ali para ficar apresentável ao rei, além, é lógico, da questão do jejum e tudo mais. E ela vai até o rei. Quando o rei a vê, ele fica, obviamente, encantado mais uma vez pela sua rainha, e Esther então alcança o favor, a atenção de Assuero, né? E Assuero até fala: olha, o que você pedir para mim é uma ordem. E do versículo 4 até o versículo 8, nós vemos Esther primeiro convidando Assuero e Amã para um banquete, né? E depois, nesse banquete, onde realmente seria feito o pedido, Esther os convida para um outro banquete que seria realizado no outro dia,
mais bem elaborado, provavelmente, né? Aí, do versículo 9 até o versículo 13 do capítulo 5, nós vemos o ódio e a vanglória de Amã, né? Para variar, Mordecai, ao ver Amã, não o honra novamente, não o reverencia, o que o irrita. No entanto, Amã se contém e o que se segue é Amã se vangloriando do seu status. Ele fala, olha, realmente eu estou no auge, até a rainha fez um banquete e me convidou, ou seja, usando um linguajar nosso popular, eu estou bem na fita. Não é? Só que, no entanto, mesmo em meio a toda essa glória, a todo esse pretenso reconhecimento, o Mordecai, o Amã, cultiva o seu ódio pelos judeus. Né? Ele poderia estar usufruindo de tudo aquilo, estar feliz, provavelmente bem casado, mas só que não, prefere, mesmo em meio a tudo aquilo, manter o seu ódio pelos judeus. E ainda por cima, ele conta com uma mulher que não é tão sábia assim. No versículo 14, ela sugere, então, já que ele tem tanto ódio por Mordecai, que ele faça uma forca para que ela seja usada de maneira especial, vamos dizer assim, para Mordecai no dia, né, da vingança. E essa forca é levantada. Irmãos, para concluirmos essa passagem bem simples, eu acho que tem um ponto aqui que chama bastante a atenção, ou talvez não chame tanta atenção, até passe despercebido, mas que é vital, é que no mundo de ilusão e de caos que se apresenta ali, Esther, ela é rainha para uma finalidade providencial, como está lá no versículo 14 do capítulo 4. Olha o que diz o texto ali. Porque se de todo se calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? O que Mordecai está dizendo, olha, o caos está estabelecido, nós realmente vamos enfrentar algo extremo e difícil, e por mais que seja complicado, inclusive você entrar na presença do rei sem ser chamada, quem sabe não foi justamente para essa finalidade que você foi feita rainha? Não é isso que vai dar o sentido da sua existência, de tudo isso que está ocorrendo? Então, nós vemos que tudo converge para aquela exata e única oportunidade. E aqui nós vemos Esther novamente se assemelhando a Jesus. Né? Jesus, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, olha o que diz lá, Gálatas 4, do versículo 3 até o versículo 5, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava convergindo para aquela salvação propícia. Então, tudo foi trabalhado por Deus soberanamente, e no exato momento, nem antes, nem depois, Cristo vem e age. Lá em João, no capítulo 12, versículos 23 e 27, diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí no versículo 27 diz:
Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para precisamente com este propósito vim para esta hora. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, não é fácil, agora é um momento difícil, mas foi exatamente para essa finalidade, para essa hora que eu vim. E da mesma maneira ali, Esther, se a gente olhar as condições, inclusive colocada pelo seu servo ali, mesmo ela sendo uma rainha, teria todo um procedimento e inclusive ela teria que ser chamada pelo rei para poder se apresentar diante dele. Mas ela fala, olha, é o único meio que pode ser feito, então eu me coloco em risco e em dificuldade, e se eu perecer, pereci. Da mesma maneira Jesus, né, lá em Mateus 26, 39, versículo 39, quando a situação vai se intensificando e vai chegando a hora do seu martírio, Jesus diz, olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui, irmão, serve para que a gente reflita sobre a nossa vida. Não é que na confusão da existência humana e da falta de sentido na vida, pode surgir uma oportunidade onde só você, onde só eu podemos agir e com isso descobrir o propósito para o qual Deus nos criou e nos chamou. O que nós devemos fazer, assim como Esther e como Jesus fez, é nos dispormos e encararmos essa situação. Que no caso deles não foi nada fácil, mas precisava ser feito. Então, irmãos, o que se tira dessa passagem é esse minúsculo verso onde Mordecai questiona: olha, não foi para essa conjuntura, não foi para situações como essa, não foi para esse exato momento que você foi elevada a rainha? Não é? Pode ser que surja na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, um momento onde se encaixa direitinho a sua palavra, a sua habilidade, e pode ser que essa situação ela te coloque numa condição um tanto quanto desconfortável, pode trazer consequências difíceis. No entanto, é só você que pode fazer aquilo, porque aquilo ali vai salvar, vai transformar, vai abençoar uma vida, vai modificar uma situação. Que Deus nos dê sensibilidade, irmãos, para vermos o exato momento onde Ele nos coloca em situações oportunas para que o nome dele seja glorificado e para que a gente realmente tenha consciência de que cumpriu o seu propósito. É em Cristo Jesus que eu peço essa sensibilidade para mim e para os irmãos. Amém.